Bom dia, queridos amorosos! Não basta ser amoroso, tem que ser querido. Amém? Paz e graça, meus amados irmãos. Eu gostaria de pedir, por favor, que aumentassem para mim o retorno, porque eu estou ouvindo só a voz para a igreja. Isso aí fica ecoando aqui no altar. Glória a Deus, muito obrigada. Esse pessoal da mesa de som, eles são realmente um socorro para essa igreja, são um socorro para esse ministério, amém, queridos? Como nós somos gratos ao Senhor pela vida deles. Hoje é o Fernandovski que está ali. Aleluia. Queridos, como é bom nós estarmos aqui reunidos nessa manhã. Como o pastor falou mais cedo, nós não somos igreja quando congregamos, mas porque somos igreja, nós congregamos, amém? Se puder aumentar um pouquinho mais aqui, ainda está ecoando. Pastora chata, né, gente? Credo. Oh, não, queridos, é porque a gente se distrai às vezes com essas coisinhas, né? Eu sou muito distraída. Aleluia. Meus amados irmãos, quando o pastor pediu que eu compartilhasse essa palavra nessa manhã, então a primeira palavra, a primeira mensagem que veio ao meu coração, a primeira passagem bíblica, foi algo que eu tenho experimentado nesses dias. E é uma passagem que foi muito decisiva, que me auxiliou muito numa grande decisão das nossas vidas. Foi algo que me embasou, foi uma passagem que realmente veio ao encontro ali das minhas necessidades, das necessidades da minha alma, que alimentou o meu espírito, para que eu pudesse realmente auxiliar ali o meu marido, dando o apoio na época que ele precisava. Então, é algo que eu creio que eu estou vivendo, são versículos que estou recebendo e eu coloco a minha vida debaixo deles, debaixo dessa palavra. Certamente, muitos de vocês sabem de cor, e se não souberem todos esses versículos de cor, pelo menos o primeiro, eu sei que todos sabem. Pelo menos o primeiro versículo. Muitos cristãos católicos chegam a deixar as suas Bíblias abertas nessa passagem também. E isso não é uma crítica, pois não considero isso errado, desde que a palavra seja lida e não apenas seja usada como se fosse um amuleto para espantar aí os maus fluidos, amém? É uma das passagens mais lindas da Bíblia, é rica em detalhes, muito profética, e que contém os 7 nomes redentores de Deus. Além de conter muito favor, é pura graça. Nesses versículos nós veremos a graça em ação. Aleluia! Você quer ver a graça em ação na sua vida? Aleluia! Glória a Deus! Então eu estou falando dos Salmos 23. Você pode abrir a sua Bíblia. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar o versículo aqui, os versículos aqui, nós vamos ler todos juntos na versão revista e atualizada. Vamos declarar esses salmos? Amém? Amém, olha que lindo. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso.
Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Você pode dizer amém? Aleluia, amém. Como eu disse, eu coloco a minha vida debaixo desses versículos. Vamos orar nessa hora? Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, reunidos em Teu nome. Ó Pai, nesse momento, nós cremos que estamos em pastos verdejantes, pois receberemos um alimento fresco, nutritivo, que virá ao encontro, ó Pai, da nossa alma e que está alimentando o nosso espírito, nos deixando mais fortes. Que o Teu Espírito de sabedoria venha sobre a Tua igreja, que os olhos sejam abertos e que possamos entender a grandeza do chamado do Senhor para as nossas vidas. Pai, usa a minha vida conforme a Tua dispensação, conforme a Tua unção, que eu esteja ligada à Tua voz, que não seja de mim mesma, mas que seja pelo Teu fluir. Apesar, ó Pai, de eu ter estudado, de eu ter feito aqui, ó Pai, um esboço, o Senhor tem liberdade aqui. Espírito Santo de Deus, aonde o Senhor está, existe liberdade. Toca em cada coração. Eu repreendo desde já toda a influência das trevas, porque neste lugar, neste rebanho, os anjos do Senhor estão acampados, e eu sei que nenhum mal nos sucederá. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Então nós seremos edificados nessa manhã, através dessa palavra. E nós vamos conhecer os nomes redentivos de Deus. E também vamos desenvolver alguns elementos desse salmo que tem uma referência profética na nossa vida, que faz alusão a algo espiritual, amém? Você sabe que quando Deus se revelou para Moisés, Ele disse que era o eu sou. Ele disse, eu sou o que sou. E nós temos então o termo em hebraico que é impronunciável. Vocês sabiam que o nome de Deus em hebraico é impronunciável? É um tetragrama com as 4 letras YHWH. A palavra Jeová, então, foi estabelecida a partir deste termo e acabou sendo uma pronúncia familiar no meio dos cristãos. Pode-se falar Jeová, Iavé, Javé. Todas essas palavras têm o mesmo significado. Significa eu sou. E também, na maioria das vezes, é traduzida como Senhor. Então, sempre que nós falamos Jeová, Iavé, Javé, nós estamos falando Senhor. Amém? Os nomes redentivos de Deus, eles trazem uma apresentação resgatadora, meus irmãos. Por isso que nós vamos mergulhar nesses 7 nomes redentivos de Deus essa manhã, através de Salmos 23. Então trazem essa apresentação de resgate,
de salvação, de auxílio e proteção para o homem. Quem precisa de salvação, de auxílio, de proteção, de libertação? Aleluia! Eu também preciso. E o primeiro nome redentivo de Deus que aparece no Salmo 23 é o nome Jeová-Raá. Repita comigo, Jeová-Raá. E significa o Senhor, Jeová-Raá, o Senhor pastor. Eu sou o pastor. Amém? Porque se Jeová é eu sou, ou Senhor, então Jeová-Raá, eu sou o pastor, o Senhor pastor. Amém? Glória a Deus. Então o pastor é aquele que cuida da ovelha. E nós vemos esse primeiro nome no primeiro versículo. O Senhor é o meu pastor, Jeová-Raá. Ele dá tudo o que a ovelha precisa. Por isso, continua dizendo, nada me faltará. E aí nós temos o segundo nome redentivo de Deus, Jeová-Jirê. Diga comigo, Jeová-Jirê. Vamos dizer mais uma vez? Jeová-Jirê. Nada me faltará. Por quê? Porque eu sou a provisão. O Senhor proverá. Esse é o significado, então, de Jeová-Jirê. Agora, pega o código nessa manhã. Eu gosto tanto dessa expressão, pega o código, porque na hora a nossa alma fica alinhada, fala, opa, vai vir um segredo que eu preciso colocar em ação na minha vida. Pega o código. Nada falta para uma ovelha que tem pastor. Nada falta para uma ovelha que tem pastor. Que tem Jeová-Raá. E você pode decretar especificamente na sua vida aonde Jeová-Raá vai entrar em ação. Aonde Jeová-Jirê vai entrar em ação, porque Ele é o Senhor proverá. Eu sou a provisão. Então você pode declarar, fazer decretos no seu dia a dia. Nada me faltará. Jeová-Jirê está sobre mim. Então não me faltará saúde. Não me faltará provisão financeira. Não me faltará, que mais, queridos? Alegria, gozo. Não me faltará paz. Amém? Não me faltará sabedoria. Não me faltará inteligência, habilidades. Você pode usar isso no seu dia a dia, naqueles momentos ali de decisão, naqueles momentos na sua vida que você realmente precisa recorrer, precisa de algo. Então você pode declarar, não me faltará. Aleluia. E o terceiro nome redentivo de Deus, que nós encontramos dentro dessa ordem aqui, de acordo com o Salmo 23, é Jeová Shalom. Diga comigo, Jeová Shalom. Eu sou a paz. O Senhor é a paz. E nós encontramos no versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Noutra versão, águas tranquilas. Repousar em pastos verdejantes.
Pastos verdejantes é comida fresca para uma ovelha, você sabia? É comida fresca. E o que alimenta o nosso espírito? É a palavra de Deus. E já é comprovado que a comida fresca, ela é mais nutritiva, porque ela tem todos os nutrientes ainda preservados. Então, queridos, nós não podemos abrir mão de alimentar o nosso espírito com uma comida fresca todos os dias, de mergulharmos na palavra todos os dias. Só conseguimos repousar bem, descansarmos, dormirmos, se nós estivermos bem alimentados. Eu já ouvi dizer, eu nunca passei fome, mas eu já ouvi dizer que quem passa fome não consegue dormir bem, não consegue descansar, porque tem uma dor no seu estômago, e é uma dor terrível, uma dor aguda. Então, quem não é alimentado não tem descanso. E você precisa trazer, eu estou falando aqui do natural, mas você precisa entender o mundo espiritual a partir desse ponto. Quem não tem a palavra de Deus, quem não tem não tem a sua fome saciada pela palavra, não vive no descanso. Os irmãos estão entendendo? Só conseguimos repousar se estivermos bem alimentados, bem nutridos. Por quê? Porque a nossa fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Então, quando nós somos alimentados, nós somos fortalecidos na fé. Aleluia. Águas de descanso. Águas tranquilas, como eu disse, só tem descanso quem é bem alimentado, e só tem descanso quem tem paz. Por isso Jeová Shalom, descanso fala de paz. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. No Salmo 127, a partir no versículo 2, fala o seguinte: é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. O Salmo 127 não está falando que nós não temos de trabalhar, mas é inútil você trabalhar e não descansar. Será inútil se a sua alma não encontrar descanso. Então nós precisamos aprender a viver no descanso, porque Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz, Ele é a nossa paz, independente das circunstâncias. O Senhor Jesus disse: a paz que eu dou não é a paz que o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá, ela é passageira. Se tudo está bem, então eu tenho paz. Mas se tudo está mais ou menos, a minha paz acabou, o meu chão saiu do lugar. Não tenho mais onde pisar. E quem não tem paz, não consegue tomar decisões certas. A gente encontra aqui também o elemento água. E nós vemos quando o Senhor Jesus, lá em João 7,38, diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quando você se alimenta espiritualmente, quando você tem a palavra no seu coração, você crê. E por você crer, águas fluem do seu interior, são águas vivas e transbordam da sua vida, porque você está cheio de Deus. E uma pessoa que é cheia de Deus, ela vive em paz. Ela não vive apenas como vítima das suas más escolhas.
Existem pessoas que estão vivendo apenas as consequências das suas decisões, das suas más decisões. Chega, acabou, chegou o tempo de paz para você. Se você crê, Jeová Shalom vai atuar na sua vida. Aleluia. Lá em Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Não tome, mais um código, pega o código, não tome decisões na sua vida se você não estiver no descanso. Se você não estiver em paz. O pastor Ricardo, ele tem uma palavra. Meu Deus, que palavra é essa? Ele fala sobre como as pessoas tomam as decisões nas suas vidas. E ele vai falar que as pessoas se baseiam muitas vezes na cultura, ou seja, todos fazem assim, então eu também vou fazer. Na tradição, nós sempre fizemos assim. Eu não vou mudar. Na emoção, mas eu senti que era a coisa certa. Eu senti aquela decisão tomada na emoção. E na razão, me pareceu lógico. Me pareceu lógico. Então, queridos, nós precisamos entender que as nossas decisões, elas devem ser baseadas de acordo com a palavra de Deus e debaixo do descanso, debaixo da paz do Senhor. Agora, paz, descanso, não é indiferença. As pessoas confundem. Eu já ouvi algumas expressões assim: vou descansar, vou deixar para Deus, vou entregar para Deus. E aí, tomo uma atitude indiferente a partir dali à situação ou à pessoa. E isso não é descanso, isso é um engano. Isso não é descanso, você ser indiferente a uma situação. Porque a indiferença, ela traz malefícios e causa dor nas vítimas. Deus, Ele não é indiferente conosco. Quem vive no descanso é grato e não indiferente. Quem vive em paz é amoroso e não ignorante. Quem vive em paz é pacífico e não agressivo. Quem vive em paz é humilde e não altivo. Então nós precisamos entender isso. Ter paz, viver no descanso, não é ser indiferente, mas é agir em fé. Aleluia. É ser grato também. O pastor falou de gratidão, não vou entrar. O quarto nome redentivo de Deus, Jeová Rafá. Repita comigo, Jeová Rafá. Isso significa: o Senhor me cura. Eu sou a cura. Versículo 3. Refrigera minha alma. Refrigera minha alma. Ou seja, traz cura para minha alma. Traz alívio para minha alma. O Senhor é aquele que cura as nossas emoções. Ele quer curar todas elas. Quer nos dar equilíbrio para conseguirmos viver melhor. E assim podemos ter relacionamentos saudáveis e não sermos vítimas de relacionamentos tóxicos. Porque quando você tem um equilíbrio nas suas emoções, as pessoas que estão mais próximas de você conseguem absorver
conseguem absorver. Amém? Então, nós precisamos entender isso. Que o Senhor, Ele quer trazer equilíbrio para as nossas emoções. Ele quer curar a nossa alma. Refrigera minha alma. Quando a sua alma está curada, o seu físico também trabalha melhor. Não tem aquelas muitas tensões, né? Às vezes tem gente que passa o dia inteiro aqui, ó, tudo endurecido, né? Aquela tensão, está trabalhando ali debaixo de pressão, de preocupação, não está vivendo com Jeová Shalom. E também não está recebendo Jeová Rafá, isso mesmo. E o quinto nome redentivo de Deus, Jeová Tzidkenu. E significa, o Senhor é a nossa justiça. Eu sou a justiça. Versículo 3. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor é a nossa justiça. E o que é justiça? O que é justiça? Justiça é a habilidade de permanecermos na presença de Deus, como se não houvesse nenhum complexo, nenhum pecado. Diante de Deus, somos livres para fluir na presença dEle. E nós entendemos que Ele então nos guia em sua presença, por amor do seu próprio nome, sem medo, sem acusação. Então, quando estamos diante do Senhor, o pecado não existe mais, porque nós somos justificados pela fé, por meio de Cristo Jesus. Não há mais condenação para mim, não há mais condenação para você. Entenda isso. Não importa o que você fez no verão passado, o Senhor te justificou. É como se você estivesse realmente diante de um grande tribunal, e o justo juiz tivesse ali todas as provas para te condenar. Mas esse justo juiz, ele diz, está justo. Foi justificado agora, você está livre. Não existe mais condenação. E de repente pegasse todas essas provas e rasgasse diante de você e das testemunhas. Eis que dos teus pecados não me lembro mais. Aleluia! Glória a Deus! Ele é Jeová Tzidkenu. O Senhor, a minha justiça. O sexto nome redentivo de Deus, Jeová Shammah. Fala, Jeová Shammah. O Senhor está presente. Eu sou presente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. 23, versículo 4. Jeová Shammah nos encoraja a prosseguir. Sabe, meus irmãos, no ano de 2006, eu comecei, já entrei o ano, já grávida do Samuel, com 7 meses. 7 meses e pouco. E até então, eu estava vivendo conforme eu havia declarado que eu ia viver. Eu falava assim, quando eu ficar grávida, se eu ficar grávida um dia, eu vou viver em plenitude. E eu estava vivendo em plenitude. Quando eu entrei, então, em janeiro de 2006,
Aí eu tive um problema, um cálculo se moveu e eu tive que ir para o hospital. E chegando lá, o médico me internou e ele falou o seguinte, era mais ou menos metade do mês de janeiro, 15, 17. E ele falou o seguinte, olha, você vai ficar internada até o seu bebê nascer. O Samuel ia nascer no final do mês de fevereiro. Ele falou assim, olha, a previsão é que seu filho nasça nos últimos dias de fevereiro. E é claro, né, que eu me apeguei ali, mas Jeová Chamar, Ele nos encoraja a prosseguir nos momentos mais difíceis da nossa vida. Fortaleci a minha fé, fiz um decreto de fé. O médico não queria me liberar de jeito nenhum. Deus deu um sumiço nesse médico. Esse médico tomou um chá de sumiço. Você lembra disso, meu bem? Gente, o médico desapareceu. Ele ficou 2 dias sem aparecer no hospital com muitos pacientes internados. E eu declarei. Eu fui internada numa segunda. Ele falou para mim que eu ia ficar até o final do mês de fevereiro internada. Não tinha jeito. E eu decretando, até sexta-feira eu saio daqui. Até sexta-feira eu saio daqui. No nome de Jesus, não aceito isso, não vou ficar. Não vou, porque o Senhor é Jeová Rafa, o Deus que me cura. O Senhor, Jesus Cristo é aquele que cura. E fui declarando, e esse médico sumiu, gente, sumiu. Em Uberlândia, nem o irmão dele achava ele. Diz que ele teve um surto psicológico, porque ele ia casar naquele mês. Verdade. E aí o que aconteceu? O irmão dele veio, o médico também, e foi liberando os pacientes dele tudo. Chegou na sexta-feira de manhã, ó, eu vou te liberar, você não pode ficar aqui não, você está grávida, né? Não tinha ouvido que o irmão dele tinha falado, né? Já me liberou, fui para casa, não tive mais nenhum problema até o final da gestação. Mas o que eu quero para falar para vocês? Jeová Chamar é aquele que nos encoraja a prosseguir. Quando o Samuel nasceu, na semana que ele nasceu, um grande amigo nosso, um irmão do coração, foi assassinado brutalmente por um colega de profissão. Eu ainda estava de resguardo, eu não tive ninguém para cuidar de mim, minha família não é daqui, ninguém pôde vir. E nós ainda não tínhamos uma igreja estabelecida, né? Nós éramos uma célula, né? A célula ainda estava em andamento, ainda estava começando. Então não tive ninguém para cuidar de mim, a não ser o meu próprio marido, que trabalhava, na época não tinha licença, a licença era de 1 ou 2 dias, nem sei. E eu de resguardo, e comecei a chorar muito, e tive muitas dores físicas para amamentar, muita dificuldade na amamentação. E a gente sentindo ali a perda desse amigo, o irmão. E nesse mesmo ano, a minha sogra estava muito doente e veio a falecer. E um abismo foi puxando outro abismo. No mesmo mês que ela faleceu, Samuel ficou internado. E os médicos não descobriam o que ele tinha. Tinha 5 dias que o Samuel estava internado. Eles não descobriam o que ele tinha. Ele desidratou a tal ponto que tiveram que ir correndo com ele para a UTI. Para tentar pegar uma veia. Ele tinha apenas 10 meses. Para ver se ele se conseguia colocar soro nele. Foi um fracasso. A UTI não conseguiu pegar a veia dele, furaram ele aqui, tentaram furar na cabecinha, na perninha, não conseguiram pegar. E a médica me entregou ele nos braços e falou assim, tenta dar até Coca-Cola para esse menino. Dá Coca-Cola se for preciso. Imagina o nosso desespero, ouvir uma médica falar isso, porque o negócio está esquisito. Mas em cada situação, Jeová Chamar estava presente e me encorajava. Eu ouvia, não temas, eu sou contigo. Cansaço, 5 noites direto sem dormir.
Mas quando o Deus de toda graça é por nós, nós passamos pelo vale da sombra da morte como vencedores. E aprove ao Senhor iluminar aqueles médicos, eles descobrirem o que ele tinha e entraram com a medicação ali no final do 5º dia, e no 6º dia ele já recebeu alta. Porque Jeová Shammah estava conosco. Nós vemos também o elemento vara ser citado nesse versículo. A vara era um pedaço curto de pau e era usado tanto para proteção da ovelha como para disciplinar aquela ovelhinha teimosa. Nós às vezes somos teimosos. Nós sabemos que não é o certo, nós sabemos que não é a melhor decisão, mas nós deixamos nos levar pelas emoções, porque às vezes estamos assim, nos sentindo tão carentes. Mas não é a decisão certa, e aí nós vamos pela teimosia. Mas diga assim: a correção do Senhor mostra a direção. Quando nós somos corrigidos, nós estamos sendo redirecionados para o caminho certo. Então aceite a correção quando for necessária. Aceite a disciplina quando for necessária. Não fica em burrinha com Deus, não. Já viram crente em burrinha? Não vou falar nem com Deus. Não precisa ser crente em burrinha. Aceite a correção. Veja a correção como amor. O pai que ama o seu filho corrige. Então a correção do Senhor nos mostra a direção. Já o cajado, outro elemento, era mais longo, né? Quantos conhecem aqui um cajado? Quantos conhecem? À noite eu vou trazer um cajado. Então o cajado ele é longo e na sua ponta ele faz isso, ele tem uma curvatura, não é verdade? Então ele era usado para remover a ovelha de uma situação perigosa. Olha que lindo. Estou conduzindo aqui minha ovelha, eu sou o pastor, vai cair a escada aí. Usava o cajado para tirar ela dessa situação perigosa. Todos os dias, o Senhor está usando o cajado dele em suas ovelhas, te tirando de situações perigosas. Meus irmãos, nós vivemos tantos livramentos, que se os nossos olhos espirituais fossem abertos o tempo todo, a gente ia viver assim, ai, Jesus, sangue de Jesus tem poder. Nós íamos viver desse jeito o tempo todo. Oh, Jesus, obrigada pelo teu cajado, Senhor. E o sétimo nome redentivo de Deus, Jeová Nissi. Vamos dizer? Jeová Nissi. Gente, esse nome é forte. Significa: o Senhor é a minha bandeira. Eu sou a sua bandeira. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então, na presença dos meus adversários, diante dos inimigos, nós podemos levantar a bandeira, Jeová Nissi. Sabe, uma curiosidade, em tempos de guerra, os países, eles têm as suas bandeiras hasteadas com um propósito de identificação. Então, eles saem com o exército para guerrear com a bandeira hasteada. E existem países, inclusive, que possuem a sua própria bandeira de guerra, é uma bandeira específica. O Reino Unido, por exemplo, os países do Reino Unido possuem essa bandeira de guerra. E é tipicamente, pega o código, é tipicamente usada por territórios soberanos.
é um símbolo de soberania, de identidade. É como se estivessem dizendo para os inimigos assim: ei, essa bandeira está dizendo quem somos e a quem pertencemos. Por isso estamos preparados para essa luta. Estamos preparados para guerrear. A nossa nação é soberana. Pertencemos a um Deus soberano. Vocês têm certeza que querem lutar conosco? Ei! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Você pegou o código? Quem tem Jeová Nissi como sua bandeira, tem uma identidade de vencedor. Tem uma identidade que está linkada ao soberano. Ele nunca perdeu nenhuma guerra. E Ele nos defende diante dos nossos inimigos. Ele nos defende de toda injustiça. E um elemento que é colocado aqui é um banquete. E ainda prepara um banquete. Banquete é uma grande refeição festiva. Eu até coloquei todos esses versículos lá no meu Instagram, como versiculando, refletindo sobre cada um deles. E eu coloquei ontem que o banquete é uma grande refeição festiva, suntuosa e celebrativa, com muitos convidados. A certeza é tão grande que você vai vencer essa guerra, que o nosso Deus, Jeová Nissi, aquele que é a nossa bandeira, prepara um grande banquete, com muitos convidados, até mesmo os nossos próprios inimigos são os convidados, e o propósito é o quê? Comemorar já a vitória, porque aqueles que têm fé já comemoram antes. Aqueles que têm fé comemoram antes de atravessar o mar, porque tem certeza de uma coisa: se esse mar não se abrir, eu vou passar por cima dele. Aleluia! Então o propósito desse banquete é honrar. Por isso também Ele unge a cabeça com óleo. A unção com óleo fala de viver na presença do Espírito Santo. É o Espírito em nós. E o outro elemento, Ele faz o nosso cálice transbordar. O vinho tem significado de alegria e confirma uma grande comemoração. Confirma uma grande celebração. Na nossa vida não nos faltará alegria para vivermos todos os dias, mas certamente derramaremos alegria sobre aqueles que estão ao nosso redor, porque o cálice vai transbordar. O cálice vai transbordar, meus irmãos. O seu cálice deve transbordar e você vai derramar na vida daqueles que estão ao seu redor, porque eles precisam pelo menos de uma gota da sua alegria, porque uma gota da sua alegria, se for vivificada neles, e essa alegria é a palavra de Deus que está em você, é a vida de Deus que está em você, então por meio dessa gotinha, daqui a pouco eles estão fluindo, e do interior está fluindo o rio de água viva também. Essa é a vontade de Deus. É isso que nós precisamos entender. Eu declaro que o Senhor está preparando um grande banquete para você, na presença dos inimigos, para te honrar, pois é Ele quem te justifica. O Espírito Santo está sobre ti e não te faltará alegria para abençoar aqueles que estão ao seu redor. Se coloque de pé nessa hora. Nós vamos ler aqui os 7 nomes redentivos de Deus. E que você possa se colocar embaixo de cada nome. Se sujeite a eles. E comece a declarar o Salmo 23 sobre a sua vida. Comece a liberar
Porque o Salmo 23, como eu disse lá no início, é a graça em ação, é favor, em cada versículo você tem mais de um favor sobre você. E assim, nós vamos vivendo de fé em fé, de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória, até aquele grande dia. Não que não tenhamos dificuldades, mas ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Jeová Shammah está presente. Ele está conosco nesse tempo de pandemia todo. O Senhor está com você, Ele está comigo. Nada vai te faltar. Coloque a mão agora sobre a sua cabeça, e a outra no seu coração. E você vai abrir os seus olhos e nós vamos fazer essa declaração juntos. Vamos dizer: Jeová, o Senhor é o meu pastor. Jeová Jireh, o Senhor é a minha provisão. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Jeová Rafá, o Senhor me cura. Jeová Tzidkenu, o Senhor é a minha justiça. Jeová Shammah, o Senhor é presente. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Vamos declarar: mais que abundante, mais que abundante é o derramar do poder de Deus sobre mim. Elevo o meu cálice, elevo o meu cálice a ti. Eu sei que irá transformar. Mais que abundante, 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 mais que abundante. Agora olha só, se somos ovelhas e temos o Senhor como nosso pastor, todos os nomes redentivos de Deus estão em ação nas nossas vidas. Eu quero chamar aqui, as meninas estão aí. Pode ser 2 irmãos ou 2 irmãs, rapidinho aqui. Pode vir, Lívia, vem, Lívia. Isso, Aide, vem. Amém. Aleluia. Se somos ovelhas, então nós temos o Senhor como nosso pastor. E todos os nomes redentivos de Deus estão em ação nas nossas vidas. E por isso, versículo 6: a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A bondade e misericórdia, eu estou na minha casa, eu estou no meu trabalho, eu vou para a escola, eu vou para a faculdade, eu venho para a igreja, eu vou tomar uma decisão,
eu vou fazer algo, eu vou ao médico, eu tenho de fazer uma viagem, eu vou sair de férias, a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na presença do Senhor todos os dias da minha vida, porque existe graça e favor sobre mim. Ei, esse é Deus, esse é Deus. Essa é a realidade que nós vivemos. Essa é a realidade que nós vivemos. Aleluia! Aleluia! No seu casamento, bondade e misericórdia está sobre ele. Todos os nomes redentivos de Deus estão sobre a nossa vida em ação. Se você crê, vamos orar nessa hora. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te veneramos nessa manhã. Nós declaramos, ó Deus, os teus nomes. Nós cremos que o Senhor é o único e soberano Deus, o Senhor dos senhores, aquele que é, aquele que era e que há de vir. O Senhor é Jeová Raá, o nosso pastor. O Senhor é Jeová Jirê, a nossa provisão. Jeová Shalom, a nossa paz. Jeová Rafá, a nossa cura. Tzidkenu, a nossa justiça. Jeová Shammah, o Senhor presente está. Jeová Nissi, a nossa bandeira. Por isso nós declaramos que viveremos no descanso. A nossa vida não será apenas momentos de paz, mas viveremos em paz. E tudo aquilo que tem vindo para roubar a nossa paz, para mexer com o nosso emocional, para nos trazer desequilíbrio, então nós agora declaramos: no nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja confundido, seja agora dispersado, que venha agora a bonança sobre essa situação, no nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração agora e repita comigo assim: Senhor, nessa manhã eu entendi que Tu és soberano e Tu és tudo aquilo que eu preciso. Eu quero declarar com a minha boca e com toda a fé que está em meu coração que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Porque eu sei que Deus o ressuscitou dentre os mortos para me salvar. Eu recebo, Senhor. Te peço perdão pelos meus pecados. E eu, Senhor, que estive em teus pastos, eram pastos verdejantes, mas eu errei o caminho. Nessa hora, arrependido eu volto, na certeza que sou escolhido e amado. Põe um anel em meu dedo e sandálias em meus pés. Me dê vestes novas, porque o Filho está voltando ao seu lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Essa é uma oração que nós fazemos de identificação. Por isso, todas as vezes nós pedimos para que toda a igreja ore, porque a igreja está concordando com aqueles que ainda não fizeram essa oração. Então nós queremos perguntar: existe alguém aqui no nosso meio que nunca havia feito uma oração como essa? Levante a sua mão aí onde você está. Nós só queremos te abençoar. Existe alguém aqui nessa manhã que ainda não vive em paz, na plenitude,
Existe alguém aqui nessa manhã que quer ter em ação na sua vida todos os nomes redentivos de Deus? Levante sua mão que nós queremos te abençoar. Alguém vai até você e vai te entregar um presente. Amém? Sejam bem-vindos à família de Deus. Que o Senhor abençoe os irmãos abundantemente, porque Ele tem vida abundante para nós. Deus abençoe.